o que o devastador tornado que atingiu Rio Bonito do Iguaçu tem a nos ensinar. Hoje, a gente vai analisar em detalhes esse evento para montar um verdadeiro guia de sobrevivência. Um cenário de guerra. Foi exatamente com essas palavras que as autoridades descreveram o que viram em 7 de novembro de 2025. Isso já nos dá uma ideia do impacto de um dos eventos climáticos mais extremos da história do Brasil. E o mais impressionante, toda a passagem do tornado, toda a destruição aconteceu em apenas 10 minutos. 10 minutos. E nesses meros 10 minutos, um número que assusta. 90%, sim, 90% das edificações do município ou foram danificadas ou simplesmente deixaram de existir. Ok, então, para a gente entender como sobreviver a algo assim, primeiro, a gente precisa ter a dimensão exata do que aconteceu em Rio Bonito. Vamos analisar essa catástrofe de perto. Agora se liga nesse dado que é talvez o mais importante de todos. Foram 7 fatalidades. Um número trágico, claro. Mas o número de feridos, mais de 800. Essa desproporção enorme é exatamente onde está a maior lição de sobrevivência que podemos tirar. E olha só, a força do tornado foi tamanha que no início ela foi subestimada. Só depois, analisando a fundo o tipo de destruição, é que os especialistas viram a real potência. Ventos de mais de 300 km por hora, o que o coloca entre os tornados mais violentos que o Brasil já viu. Certo, mas que tipo de tempestade consegue gerar uma força tão destruidora assim? Para entender isso, a gente precisa olhar para a ciência por trás da formação desse monstro. Tudo nasce de uma coisa chamada supercélula. E o nome já diz tudo, né? Não é uma tempestade comum. É uma versão muito mais organizada, muito mais potente e, claro, muito mais perigosa, com um movimento de rotação interno. Então, como isso funciona na prática? Imagina o seguinte: ventos em altitudes diferentes sopram para direções e velocidades diferentes. Isso cria tipo um tubo de ar girando na horizontal. Aí vem a força da tempestade e puxa esse tubo para cima, colocando ele de pé. E pronto, está criado o motor do tornado, o tal do mesociclone, que é essa coluna de ar gigante girando dentro da nuvem. E o mais legal é que essa formação toda deixa uma assinatura bem clara nos radares meteorológicos. É uma imagem que parece um gancho, o eco-engancho. Para um meteorologista, isso é um sinal de alerta máximo. E sim, foi exatamente essa imagem que apareceu sobre Rio Bonito do Iguaçu naquele dia. Entender a ciência por trás é fundamental, claro, mas na hora do perigo, o que realmente salva vidas é a preparação, é saber o que fazer. E essa preparação começa em saber a diferença entre os alertas. E aqui não pode ter confusão. Aviso significa: atenção, existe um risco na sua região nas próximas horas ou dias. É hora de se planejar. Já o alerta é diferente. Alerta é para agora, o risco é iminente. A ordem é uma só: procure abrigo imediatamente. Mas e se a tecnologia falhar? Se nenhum alerta chegar? Aí a gente precisa saber ler os sinais da própria natureza. E eles são bem claros. Um barulho contínuo e muito alto, como um trem se aproximando, nuvens girando de forma estranha no céu, o céu ganhando uma cor esverdeada, ou ver destroços sendo sugados para cima. Qualquer um desses sinais é um alerta final. É hora de agir. Ok, o alerta chegou, ou os sinais da natureza estão aí. O tornado está vindo. Esse é um momento crítico. O que fazer? E aqui tem um ponto essencial, principalmente para a nossa realidade no Brasil, onde quase ninguém tem porão. Em um tornado forte, a casa não vai aguentar. A estrutura vai ceder. O objetivo, então, não é salvar a casa, é sobreviver ao colapso dela. E como se sobrevive a isso? Com uma regra de ouro, um protocolo universal. Abaixe-se e cubra-se. É isso. O mais próximo do chão que der, de preferência de bruços, e proteger a cabeça e o pescoço com o que tiver por perto. Um colchão, cobertores, uma mesa reforçada, qualquer coisa que sirva de escudo. O lugar onde a pessoa está muda tudo. Em casa, a busca é pelo cômodo mais interno e baixo, longe de janelas. Num prédio, escadas de emergência ou garagem subterrânea, jamais o elevador. Agora, a regra mais contraintuitiva de todas. Se estiver num carro, a ordem é abandonar o veículo. É muito mais seguro sair e se deitar numa vala ou qualquer depressão no terreno do que tentar fugir do tornado ou se abrigar debaixo de uma ponte. E então, o barulho ensurdecedor passa. O vento para, parece que acabou. Mas o perigo está muito longe de terminar. Na verdade, uma nova fase de riscos está só começando.
O cenário pós-tornado é um campo minado de perigos invisíveis. Vazamentos de gás, estruturas que podem desabar a qualquer momento, vidro e pregos por todo lado, e talvez o mais letal de todos, fios de energia caídos. A regra é simples: todo fio no chão deve ser considerado energizado, principalmente se estiver em contato com água. Em meio a todo esse caos, a melhor forma de ajudar é ter disciplina. Não sobrecarregar os telefones de emergência, ligando só em situações de risco de vida. E não espalhar boatos. Cada ligação desnecessária pode impedir que alguém em estado grave seja socorrido a tempo. No fim das contas, a grande lição de Rio Bonito é que a preparação não é sobre ter um abrigo indestrutível, mas sim sobre saber o que fazer quando tudo ao nosso redor desaba. E isso nos deixa com uma última pergunta bem prática para a gente refletir.